Bom, maravilha, meus amigos. Esse é o Violência Corporativa. Nós estamos aqui semanalmente para falar de assuntos ligados ao mundo corporativo, trazendo uma visão de dentro para fora. Então, menos teórica, menos especulativa e mais voltada à prática, coisas que nós vemos no dia a dia e nós já vimos também no passado. O nosso tema de hoje é a reforma tributária e acho que nós vamos trazer ângulos um pouco diferentes do que costumeiramente se escuta. Comigo, como sempre, os dois Diegos, Muniz e o Rosão. Muniz. É isso, pessoal. Mais um Violência Corporativa em andamento. Prazer falar com todos vocês. E como o Carlos falou, vamos trazer aqui perspectivas diferentes, discussão pensando sempre no ambiente corporativo. Vai ser um prazer, mais uma vez, abordar assuntos com meus colegas e rivais de opinião. Pessoal, tudo bem? Mais um Violência Corporativa no ar. Hoje o assunto é quente, hein? Estamos aí há talvez 3 semanas do carnaval, é para dar aquela aquecida nos motores. Vamos falar sobre assunto fiscal com muita polêmica. Lembrando que quem entende de fiscal arrasa na noitada. Vai ser o cara. Vou começar a falar para a galera aqui, cantadas a nível de reforma tributária. Quem conseguir pegar mais... Tô brincando. A gente tinha falado sobre isso, acho que no primeiro programa a gente falou sobre reforma tributária, né? Acho, ou o segundo, foi um programa de A gente falou, acho que a gente deu uma... Eu adoro essa expressão, tá, Calão? A gente deu uma pincelada sobre reforma tributária, mas acho que não um programa dedicado a ela, que para mim é um tema feroz. Mas é bom recapitular, naquela ocasião, eu me lembro bem, a gente... eu acho que era dia 2, né? O episódio gravado no dia 2, alguma coisa, dia 4, 5, alguma coisa assim. E eu e o Diego, nós somos usuários do Twitter, do X, e haviam vários relatos de problemas com emissão de nota fiscal, etc. Então, havia uma expectativa de que os problemas com a reforma seriam mais voltados à carga tributária, às mudanças das alíquotas. No primeiro dia, nem dia útil, né, foi no dia 1º de janeiro, os problemas começaram sendo sistêmicos. Estava dentro da expectativa de vocês o problema começar por aí? Olha, a gente sempre espera o pior, mas respondendo por mim, não. No dia 1º, me surpreendeu. O pessoal está de parabéns. Admito que eu não tenho surpresa nenhuma, tá, Carlão? Já fazendo o primeiro rebate ao Diego aí no nosso programa de hoje. Mas eu acho que eu comentei isso na época, né? Até pela experiência que eu tive profissional com a entrada do E-Social e vários problemas sistêmicos foram apresentados na época, eu tinha uma plena convicção que na reforma tributária também seria o mesmo caminho. E é bom lembrar, eu tinha dado os créditos no programa anterior, que a pauta foi da Giovana, a pauta dessa semana foi do Léo Neto. Então, nossos tags aí, eles estão nos pautando, a gente não trouxe o tema, eles que trouxeram. Só para eu entender o Léo, então. Ele tinha o Betinha da Montanha, o Pedro do Big Brother aloprando, e ele optou por reforma tributária. Tá de parabéns, nosso camarada. Também queria depois entender como é que tá o background desse profissional aí, porque, meu irmão, que dedinho podre desse rapaz. Bom, Léo, forte abraço, moleque. Bom, muito bem. E eu vou insistir, então, nesse tema no tema, digamos assim, tecnológico e menos na questão das alíquotas. Daqui a pouco a gente tem alguns assuntos, algumas notícias para falar a esse respeito. Mas eu me lembro também que quando nós mencionamos a reforma tributária pela primeira vez no Violência, nós estávamos passando por um processo de implementação de SAP em cliente nosso. O projeto segue até hoje, inclusive. E lá, assim, tava um caos danado, e, de novo, menos por conta das alíquotas e mais por conta de sistema, pela própria complexidade do sistema tributário brasileiro. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. De novo, fugir um pouco do viés fiscal, alíquota, falar mais sobre o processo, sistema. Pô, vamos lá, deixa eu começar aqui, vou tomar a palavra. Vamos tentar primeiro colocar todo mundo na mesma página. O sistema que a gente está falando é basicamente ERP. ERP é o sistema gerencial de uma empresa. Ele conduz vários processos, da produção a recursos humanos. É um sistema que você vai, via de regra, modulando e onde você tem a visão administrativa do negócio. E, obviamente, o motor fiscal é parte fundamental desse sistema. E
como funciona o sistema? A partir de parâmetros e lógica de programação. Eu determino parâmetros e determino na minha programação como o sistema deve se comportar, que cálculos deve processar, que informações deve gerar, que tabelas deve preencher. É isso. Então, de novo, para que todos estejam na mesma página, imaginem todo o arcabouço fiscal do Brasil, não o arcabouço como país, mas toda a complexidade, todos os parâmetros fiscais do Brasil estão dentro de um sistema. Lembrando que para a indústria é uma coisa, para comércio é outra, para serviço é outra, e cada uma dessas vertentes com várias derivações. Então, são parâmetros muito particulares, muito complexos de negócio. E aí vem a reforma tributária e determina que a gente vai simplificar com o IVA duplo, né, IVA dual, como o pessoal está chamando, mas que, aí está a pegadinha, o seu sistema precisa trabalhar nos 2 modelos em 26, porque é um período de teste. Então, para fins tecnológicos, você precisa manter o que vinha funcionando e que vai exigir suporte, obviamente vai exigir suporte, e você precisa implementar um novo modelo, o que vai exigir desenvolvimento, teste, mudança, suporte, obviamente. Então, tecnologicamente, o teu custo é multiplicado, você precisa de mais pessoas, mais infra, você precisa de mais tudo, mais especialistas. E o que nós vimos no final do ano passado, que foi pauta do nosso primeiro, eu não lembro agora se foi violência corporativa ou se foi o Salas de Guerra, eu acho que foi um Salas de Guerra, o que nós vimos foi uma corrida para preparar os sistemas para começar o ano, para que começassem o ano, considerando já essa dupla, essa divulgação ou prestação de contas para o governo nos 2 modelos. E o que aconteceu? Não foram entregues a maioria dos projetos. Por quê? Por toda essa complexidade. Então, como ainda não é mandatório esse período de teste, as empresas continuam nos seus projetos de implantação, de atualização do ERP, os fornecedores estão nessa corrida, é uma corrida contra o tempo, e o que a gente vê são prazos sendo adiados. Um projeto que a gente participa muito mais como supervisão, como suporte ao caos que se instaurou, ele tinha um prazo de 31 de dezembro para ser concluído, já passou para abril. E já se discute adiar mais uma vez, caso em abril não esteja pronto. Muitas outras empresas estão passando por isso. As que conseguiram implementar até dezembro estão tendo agora que corrigir erros. Era de esperar, isso sim era esperado, mas esse é um desafio tecnológico muito mais complexo do que se parece quando você escreve a lei em meio ao Congresso e debate com pessoas não técnicas. Feito, tá, Diego? Diferentemente das outras ocasiões, dessa vez não discordarei, pelo contrário, endossarei o teu discurso e trago aqui alguns elementos adicionais, tá? Primeiro, né, o desafio também, né, de você ter os 2 sistemas operando em paralelo, e para aqueles que ainda desconhecem ou se esqueceram, eu vou falar alguns cronogramas aqui, né? 2026 começa de fato a fase de testes, como o meu querido sócio comentou. Então, obviamente, uma fase em que ainda se discute muita coisa e não há penalizações ou penalidades direcionadas ao contribuinte final, né? Em 2027 existe uma previsão, provavelmente acredito que isso possa ser até postergado, mas existe uma previsão de extinção total do PIS/COFINS e início pleno do CBS, né? E o IPI reduzido, e até 2032 essa fase transacional, vamos colocar assim, né? Com os 2 modelos operando, para 2033 o modelo atual, esse que hoje se testa, possa vigir de forma oficial. Particularmente, só no Brasil que isso acontece, né? A minha opinião aqui sobre o sistema tributário é isso, né? Essa complexidade toda, você faz com que as empresas tenham um investimento soberano e soberbo aí em sistemas, em especialistas, em mercado, e se adaptar para 2 sistemas que eventualmente vão andar em paralelo por quase 7 anos, se você parar para pensar. E aqui eu coloco a pimenta, tá, Carlão, para devolver para você, tá? E como é que ficam as fiscalizações sobre isso? Se você botar para analisar que o nosso prazo decadencial tributário são de 5 anos contados do fato gerador. Então, a partir de 2033, nós temos um novo modelo. Então, nós temos até 2037 possibilidade da Receita Federal ou, eventualmente, de outros entes
governamentais, respeitando ali a competência de cada tributo de fiscalizar os contribuintes e cobrar sobre sistemas diferentes, aí eu admito que esse obstáculo aí é uma coisa interessante. Mas existe algum waiver, digamos assim, ou quando é que a coisa fica séria, efetivamente? 2033 muda o modelo de fato, é a previsão, né? Mas quem Só estava que durante batendo cabeça em 2028, 29, 30 vai responder por isso, independentemente. Exatamente, é uma fase de transição. Como o Diegão colocou ali, os dois modelos andarão em paralelo, tá? Existe uma expectativa que em 2027 já haja ali uma extinção total do ICMS perdão, do PIS e COFINS, mas obviamente ainda é uma fase de transação para várias aglutinações de tributo, né? Para vários tributos ali que foram comentados até pelo Diego. Então, assim, pense na fiscalização, pense nos modelos de sistema, pense nos resultados, pense lá nas obrigações acessórias que vão ter que ser preenchidas ali pelos contribuintes. O fisco federal, o fisco estadual, o fisco municipal terão ali subsídios relevantíssimos para poder questionar as empresas, no mínimo para instaurar ali fiscalizações, né, ou TIFs, né, que são termos de intimação fiscal, para que mal ou bem você possa pelo menos questionar os contribuintes acerca daquelas informações que foram declaradas. Então você imagina o caos que pode se instaurar no Brasil. Não quero ser o apocalíptico, não quero trazer aqui o seu portador da má notícia, mas a Venx está aí para te ajudar. Cadê? Sim, e tá. Só para ilustrar aqui, pessoal, o cenário fiscal brasileiro tributário fiscal é tão complexo que a SAP, maior fornecedora disparada de ERPs no mundo, a SAP, que atende a 95% da Fortune 500, esse é o último número que eu tenho, me arrisco a dizer aqui que talvez seja 100%, a SAP criou um módulo chamado TDF, Tax Declaration Framework, que é exclusivo para o fiscal Brasil. Então, isso é o nosso ambiente. E esse ambiente continua existindo enquanto se muda para outro. Perfeito. Olha que Posso, você me permite só, Calum, trazer uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes? Vocês sabem, vocês já pararam você não para... está na rua, É o quê? É o quê? você não está na CBN, nos nossos ouvintes. Nossos telespectadores, a galera da maldade. Você sabe por que o nome é imposto? Alguém tem uma ideia Porra, do que o nome é imposto? não, mas eu sei que vem trocadilho, não vem conhecimento. Vai lá. Cara, o nome é imposto porque ele é de fato impositivo. Você não pode não pagar, a não ser que esteja uma isenção ou uma imunidade legal. Então, o nome de imposto é porque ele é algo que foi colocado à prova, foi colocado mandatoriamente. Ele, de fato, é imposto para o contribuinte, ele não pode se abster de pagar. Então, conceitualmente, o imposto que a gente fala à torta e direita é imposto, 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 imposto. Na verdade, o conceito, natureza semântica da palavra imposto, é porque ele é obrigatório, ele é mandatório. O que é mandatório, você não pode correr. Muito bom, cara. Você me decepcionou aqui. Eu achei que viria uma piada. Ora, isso é um sonoro. Desculpa aí, isso é um sonoro foda-se, né? Porque é uma informação inútil, mas pode seguir aí, ó. Pode seguir o violência corporativa. Bom, seguinte, o editor depois que se dane para resolver isso, porque o diretor não está conseguindo colocar na tela, mas com a edição vocês vão ver isso. E eu queria pegar o gancho do que você falou anteriormente, Rosão, sobre fiscalização. E por isso que eu perguntei sobre se haveria algum waiver, algum desconto ou algo do tipo. Se a gente observar essa matéria do valor econômico, ela foi publicada tem uns 5 dias, mais ou menos. E a reportagem fala sobre as organizações sem fins lucrativos, que agora passarão a ser tributadas, boa parte delas, pelo menos, estão imunes aí, ou isentas das OS e as OCIPs, só que a maior parte das demais não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre futebol nesse contexto também, então não vamos nos antecipar não, mas elas passarão a ser tributadas. Aí você vai descendo a matéria e os advogados, os tributaristas, não sabem em quanto.
Então, se a essa altura do campeonato, dia 19 de janeiro, o projeto de lei é um projeto de lei antigo e a lei foi sancionada, se não estiver enganado, ano passado, né, o PL 284, certo? Muito bem. A essa altura, anos depois do PL em discussão, um ano depois da lei sancionada, não se sabe da alíquota. Para mim é esquisito a gente falar sobre fiscalização e sobre não ter um waiver ou um desconto para as empresas que estão apurando imposto agora, sem ter clareza sobre quanto devem pagar. Eu diria assim, não é que eu até acho que vai ter uma carência, né? Um período ali de vista grossa para os procedimentos, como nós tivemos em momentos recentes, né? O próprio social, que eu sempre faço essa comparação, porque é o meu canal de conhecimento mais profundo, em vários momentos que foram implementadas situações novas ou tivemos novas situações específicas de declaração para o governo, foi flexibilizado um período maior sem fiscalização, ou seja, estava valendo, estava oficial as informações, mas as fiscalizações foram aplicadas em períodos mais para frente. Um ótimo exemplo disso é a Lei de Igualdade Salarial e de Equiparação de Gêneros, né, que foi publicada, se não me engano, em 2024, se a minha memória não me falha, que os relatórios deveriam ser publicados entre março e setembro de cada ano, mas, por enquanto, não se há notícias de fiscalização. Você tem os parâmetros legislativos citando a penalidade sobre a folha de pagamento, por exemplo, mas não há fiscalizações. Então, eu acho que o waiver vai ser esse, tá, Carlão? Eu acho que o governo vai alongar ali o prazo de fiscalizações, mas se eu bem conheço a Receita Federal, não acho que vão deixar muito tempo sem fiscalizar as empresas, porque isso é uma forma arrecadatória, na minha visão, absurda. Cara, era nesse ponto aí que eu ia chegar, Diegão. Ok, a regra pode não estar clara, pode não se saber como fiscalizar agora. Dito isso, existe uma lei nova que tem suas exigências. Então, para o fiscal, ele sempre fiscaliza algo que aconteceu. Então, se hoje não sabe, mas amanhã passa a saber, ele pode continuar fiscalizando hoje. Por mais que ninguém entenda, é o que o mercado aparentemente está reproduzindo, ninguém entende plenamente como as empresas devem se comportar, ou como as ONGs devem se comportar, já que a gente está falando de ONGs agora. Ok, uma vez definido, chegado a esse consenso, eventualmente uma jurisprudência, se faz a análise retroativa de tudo e pau no empresário ou no ongueiro. Bom, cara, desculpa, perdi a atenção aqui. Qual a lógica? São 18h44, no andar de cima, tem alguém tocando bateria num prédio corporativo. Que porra é essa? Esse é um tributarista desesperado. Foda-se, vou bater minha bateria aqui. Ele é um tributarista, baterista, guitarrista. Cara, é tudo isto. Pessimista, diarista, Enfim, mas vamos falar sobre o otimista. assunto popular dentro da reforma tributária. Realmente é um tema meio denso. Mas vamos falar sobre futebol. Eu só vi um cara, quem acompanha futebol já deve ter ouvido falar do César Grafietti. Boa sorte ao editor. Também tem que botar um printzinho aqui na tela para a turma ver. E na esteira dessa conclusão de que boa parte das entidades sem fins lucrativos passarão a ser tributadas, estão também os clubes associativos. E olha que coisa maluca. A estimativa que o César Grafietti traz é que os clubes passam a ser tributados em 11,4%. Se eu não estiver enganado, as SAFs pagam 6%. E aí Sobre a receita. pagariam 5%. Oi? Tem sobre a receita, correto? Isso. Não sei. É isso? Receita, faturamento. Isso, muito bem. Então, 11,4% sobre o lucro no caso dos clubes associativos, certo? E seria 5 ou seria 6,5 para as SAFs. Mais ou menos isso. Só que É algo em torno disso aí. É algo em torno disso. Isso. Na análise do César Grafietti, parece que deixa de ser vantajoso do ponto de vista fiscal você permanecer sendo um clube associativo. Né? E aí, como é que faz? Depende do que você apura, né, cara? O Vasco como clube associativo. Depende do que você declara, né? O fisco ia bater lá, não ia arrumar um centavo. Não, mas é isso, Carlão. Até recentemente teve uma discussão do presidente do Flamengo, que o Flamengo não é SAF, o Flamengo ainda é clube associativo, em que pese ter os seus processos muito pautados numa
num pilar de governança corporativa, o Flamengo não é uma SAF, por exemplo. E ele vira e mexe, ele discute esses panoramas fiscais com as SAFs, né? Porque a SAF ela tem uma lei específica que deu esse amparo para que vários clubes associativos vendessem, né, ou se convertessem em clubes empresas para poder ter melhores condições para equalizar as suas dívidas, pode participar de alguns programas de parcelamento, né, eventualmente ter alguns tipos de canais mais voltados para o suporte a Recuperação empresas judicial. que deveriam ter. Exatamente. Execução fiscal, recuperação judicial, como o Diego falou. Mas essa é uma das discussões, tá? Então, assim, de fato, vira um questionamento. Bom, acabaremos com os clubes associativos do Brasil e teremos só SAF, em que pese eu achar que é o modelo futuro, tá? Mas, para mim, nem todos podem virar SAF, nem todos teriam condições de virar SAF, por exemplo. Não, pode continuar falando aí. Estou resolvendo meu BO com a bateria aqui, porque... Hoje a cadência tá bacana do programa. Vamos lá. Por exemplo, existe uma discussão, né, realmente para se majorar, né, as alíquotas das SAFs, né? Só que aí, pô, você vai ter uma mudança, a lei da SAF agora, de 2020 ou 21, se a minha memória não te falha, depois o diretor pode colocar a confirmação do ano e da lei da SAF. Aí você tem, em pouco mais de, sei lá, 6, 7 anos, aí você tem uma guinada, né, de alíquota e majorar as alíquotas. E as empresas e os clubes que viraram SAF se prepararam, se projetaram, né, estimaram as suas receitas com base naquele planejamento fiscal. Você vai ter uma alteração em cima disso, eu acho extremamente agressivo, né, a nível de mercado. Então, é uma situação realmente muito, muito complicada, né? Tirando Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras também não é clube empresa, se não me engano, ainda é clube associativo. Todos os demais clubes grandes do Brasil, eu diria, né? O Vasco virou SAF, o Botafogo virou SAF, o Fluminense está estudando virar SAF, o Galo virou SAF, o Cruzeiro virou SAF. Os grandes clubes não têm outro caminho se não ser virar SAF. Mas aí, obviamente, estão amparados por um panorama fiscal que, se mudar, muda tudo. E você fala muito do custo do Brasil, né? Aqui você faz um planejamento de longo prazo e seu planejamento vai pro ralo na primeira dor de barriga que tem no ambiente de negócios. Cara, agora trazendo aqui para a pauta corporativa, que afeta o nosso dia a dia. O que isso vai gerar? Mais projeto, mais consultoria, vai gerar também menos eficiência nas empresas. Não dá para você reciclar toda hora a tua equipe, isso fica caro e vai se tornar cada vez mais caro estar conforme as leis. Então imagina, daqui a pouco você falou, o Vasco virou SAF ontem, o Fluminense virou SAF. Beleza, a primeira coisa que eles fizeram, ou uma das primeiras, foi implementar um sistema novo, um RP, que a gente falava até há pouco tempo. E agora muda a tributação de SAFs. Cara, adapta esse RP de novo. Ou o Flamengo, que não é SAF, que é clube associativo, mas que conduz o seu futebol como uma empresa. E conduz maravilhosamente bem, pelo que a gente vê. Também tem seu sistema. Quem tiver curiosidade é só abrir LinkedIn, vaga, você vai descobrir lá. Quero um funcional de GMM, funcional de SD. Cara, tá usando o SAP, tá usando o RP, e vai ter que adaptar também. Então, a reforma fiscal, ela vai muito além de mais alíquota, de mudança na forma de cálculo ou de como apurar um imposto. É muito além disso. Ela impacta todas as áreas. A gente quer dizer que impacta todas as áreas de uma empresa. O RH é impactado, vai ter que mudar recrutamento, vai ter que mudar treinamento, grade de treinamento. O financeiro, obviamente, é impactado. A operação é impactada. Será que agora eu que produzia lá no Espírito Santo para ter uma alíquota menor, faz sentido eu continuar produzindo no Espírito Santo? E arcar com custos de logística maiores do que eu teria produzindo em São Paulo? Tem tanta incerteza. Falar. Não, pode comentar, Diego, desculpa. Para concluir aqui, cara, tem tanta incerteza que a pauta ela se torna, o assunto ele se torna um exercício de criatividade, inclusive nosso. Então aqui a gente vai imaginando cenários, a gente vai reagindo a notícias, mas de concreto, senhores, nada. Eu não vejo
quando você vai para a Europa, você vai lá, compra o teu produto, paga o IVA no final e acabou. Acabou. Para o consumidor, para a ponta final, o que interessa é isso. A gente não está vendo chegar a esse ponto. O Diegão foi brilhante aqui, tá, Carlão? Assim, eu vou trazer um ponto adicional, né? Como o Diegão colocou, a reforma tributária traz uma mudança substancial, né? Que, obviamente, você não ter mais aquela visão de recolhimento do imposto no local de produção, mas no local de consumo, de destino, que está se chamando, né? Cara, você imagina que várias empresas, eu posso citar uma empresa aqui, eu não vou citar o nome por uma questão de confidencialidade, por ser uma estratégia fiscal, mas uma empresa forte do ramo de perfumaria e de cosméticos, ela idealizou toda a sua unidade de distribuição pautado na malha tributária nacional. Então, cara, nos últimos 5, 10 anos aí, todos os estudos, todas as avaliações, todas as análises de onde ela pautaria, onde ela encerraria, onde ela abriria, por exemplo, os seus CDs, estavam pautados nessa logística, porque tinha uma melhora, tinha uma eficiência fiscal que era relevante na concepção final valorativa dos seus produtos, tá? E agora a gente muda isso tudo, tá? Então, lá atrás, quando ela idealizou essa movimentação de CDs, por exemplo, ela movimentou funcionários, ela fez novos contratos, né, de longo prazo de locação de espaços, né, eventualmente aquisição de novos maquinários. Cara, e aí? Onde é que fica esse custo agora em que você muda o direcionamento da composição fiscal, da composição tributária? E eu vou trazer mais uma pimentinha aqui para deixar o Diegão comentar, porque isso... Eu sei que tem empresas fazendo isso, mas eu não sei se todas as empresas já se atentaram para isso, porque é uma faca, é uma via de dois gumes, né? É uma via de dois caminhos, né? Própria empresa, mas também contra a própria, né? Que é o seguinte: com essa reforma tributária e a possibilidade de aglutinação de tributos, eventualmente uma otimização de alíquotas que possa impactar no negócio, como é que ficam as revisões de contrato, né? Uma vez que você lá atrás tinha preços formados por uma composição tributária muito mais elevada, né? Você tinha mais tributos para discutir momentos de aplicação, formas de aplicação, composição de aplicação, e agora você vai ter um panorama muito mais otimizado. E aí, isso permite que você invoque princípios jurídicos, por exemplo, de boa-fé do contrato, de revisão comercial do contrato, para que você possa revisitar preços, visto que você vai ter cargas tributárias menores. Esse pode ser um ótimo gatilho para as empresas que, no momento, se preocupam muito com RP, e com razão, o Diego tem toda a razão nesse ponto, mas também poderiam se preocupar com uma avaliação, uma revisão contratual para começar a renegociar os seus contratos com os seus fornecedores. Temos uma sacada muito positiva aí. Eu estudava alguns... Na verdade, eu busquei um exemplo de reforma tributária de magnitude similar, e nos anos 80 aconteceu a reforma tributária norte-americana, 1986. O editor está colocando na tela um linkzinho do Wikipedia que relata sobre ela. Eu estou trazendo esse assunto agora, na esteira do que você falou, porque eu conversava com o GPT e eu fiz exatamente essa pergunta. E acontece que, ainda no intervalo de uns 10 anos pós-reforma, vários casos litigiosos aconteceram entre duas partes, não contra o governo, mas entre duas partes, justamente tendo esse tópico, a relação comercial, como pano de fundo. Então, não se chegou a um acordo, obviamente, em todos os casos possíveis durante o processo da reforma, e isso, anos depois, acabou resultando em litígio entre partes que discutiam o mérito da questão, de eventualmente atualizar preço, tudo mais, entre comprador e vendedor. Então, vamos lá. Num caso conhecido, também conhecimento foi hoje, mas no único caso conhecido similar, não se chegou... O assunto não foi pacificado, senão nos tribunais, ainda longos anos depois da reforma. Eu imagino que aqui não vai ser diferente. Quem está acostumado com pequenos contratos, talvez não entenda a dimensão disso, mas imaginem aqui, imaginem vocês que uma empreiteira, ela se projeta 5, 10, 15 anos para entregar uma obra grande, de grande porte, e projeta seus custos em cima disso. Não necessariamente você vai ter negativos contratuais que vão permitir uma revisão imediata. E ainda que você tenha,
o teu comprador não necessariamente está preparado para lidar com aqueles ajustes contratuais. Então, imagino que aqui também nós teremos muitos casos que vão parar nos tribunais, serão casos litigiosos mais à frente. Então, imagino que o cenário vai ser parecido com o que aconteceu com os Estados Unidos. Um agravante, os Estados Unidos sempre conviveu com inflação baixa. Não é o nosso caso. Quem tem moeda fraca, né? Então, é ainda pior, isso é verdade. Então, você eventualmente paga em juízo, vai ter um índice de correção, mas a inflação está comendo o valor do teu dinheiro. Talvez quando o litígio for resolvido em 5, 10 anos, aquele dinheiro nem sequer sirva de muita coisa. E a empresa já quebrou. É verdade. O ambiente de negócio, as empresas são frágeis no Brasil. As empresas são frágeis no Brasil. Faz parte da natureza da nossa economia. Então, o que me incomoda muito no Brasil, e os nossos 3 espectadores do podcast devem ter notado, é que tudo é muito moroso aqui. As regras são muitas, são pouco claras e são voláteis. Então, tudo se demora muito no Brasil. E isso a nível macroeconômico e a nível microeconômico. A gente passa aqui dentro da empresa, dentro do Grupo Venx, por morosidade em vários momentos. Se tornou um traço cultural nosso. Só que isso é a falência dos negócios. Isso é a morte dos negócios. Então, de novo, cara, imagina que você tem que disputar um contrato que às vezes representa 80%, 90% da tua empresa, do teu faturamento anual, vai ter que disputar isso por 5 anos. Acabou, cara. Acabou. Aí, eu vou trazer um outro fator aqui, tá, Carlão? Nós que somos executivos, né, e viemos de um mercado muito aquecido, né, quando a gente trabalhava em Big Four, e aqui na Ventus a gente discute muito contratos com empresas multinacionais, né, ou temos conexões com empresários de multinacionais, profissionais até estrangeiros. Eu trago duas pautas, tá? Obviamente, uma das coisas que a gente mais deseja é que empresas do exterior venham para o Brasil, né? Se instalem no Brasil, façam negócios com o Brasil, façam negócios com empresas brasileiras, finquem raízes no Brasil e expandam os seus mercados. Como é que você explica para um investidor estrangeiro, ou como é que você explica para uma empresa estrangeira que, em algum momento, nesses últimos 3 anos, estudou vir para o Brasil, que nos próximos 7 anos ele vai ter que conviver com os 2 sistemas tributários brasileiros? Como é que você torna o Brasil convidativo para o cara vir para cá? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que é uma dor que eu tive durante muitos anos da minha carreira, e acho que várias pessoas que vão nos ouvir vão ter essa mesma dor. Como é que você explica para um gringo reforma tributária? É quase que impossível, cara. Esse cara não consegue entender a burocracia e a complexidade que é o Brasil, uma vez que esses caras fazem negócio num ambiente muito mais simplista, entendeu? Então, assim, existe um desafio não só de plano de comunicação, mas de plano de operação, que esses caras vão ter que entender o que vai precisar ser feito para vir para o Brasil, eles desistem, cara. Pelo menos na minha visão, eu desistiria. Se eu fosse americano, eu desistiria, entendeu? De vir para cá. Se eu fosse americano, você nem viria para cá. Eu viria só para poder curtir lá mulata, carnaval, futebol e férias. Futebol e o quê? Desculpa, minha esposa, falei mulata. Agora, cara, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, assim, mas de memória, quando começou o assunto da reforma tributária, eu me lembro que os profissionais têm a ver com o que você está falando, Bozão, porque aparentemente assim, a expectativa era que a complexidade do sistema tributário fosse diminuir aqui no Brasil, e eu me lembro dos colegas tributaristas não desesperados, mas preocupados com a oferta de emprego para eles no futuro. Cara, o que aconteceu do nascedor da reforma tributária até a sanção da lei, que não só não acabou com o emprego dos caras, como criou oportunidade para tudo que é lado para tributaristas. Então, parece que se a intenção era simplificar, a gente conseguiu dar um jeito, aparentemente, não sou especialista, mas pelo que eu escuto, a gente conseguiu dar um jeito de tornar mais complexo. Ainda que só nesse intervalo de transição, sei lá, 5, 6 anos, a gente conseguiu tornar mais complexo. 10 anos atrás, então, os caras estavam preocupados, vai acabar meu emprego, vai ser IVA e tal, vai ser fácil. E agora eles estão bombando de trabalho. Loucura essa parada. É maluquice, cara.
extremamente aquecido, né? Uma galera trabalhando aí, a galera selecionando para fazer trabalho à torta e à direita. Mas é isso, né? Enfim, é um pouco das discussões que a gente teve até num outro violência corporativa. Cara, em momentos conturbados, em momentos de causa, que surgem várias oportunidades, né? A própria Venx, e eu tenho um tempo já agora, né, de certa forma, vivenciando mais o panorama de ecossistema da Venx, a própria Venx mapeia muito isso, né? Nós mapeamos muito isso. Identificar soluções em momentos de problemas, né? Identificar soluções em fases críticas. Esse talvez seja o nosso grande diferencial. É o que a gente está vivendo, tá, Carlão? São fases críticas, são fases de caos, onde nesse mesmo panorama você consegue mapear oportunidades para poder fazer, de certa forma, a economia girar, você ter empregos eventualmente temporários ou panoramas temporários, mas que geram algum tipo de repercussão em termos de movimentação de mercado. É o que você falou, são os desafios do mundo corporativo brasileiro. Ah, mas isso é muito doido, cara. Assim, olha que loucura. A gente era do Simples Nacional. Fomos do Simples Nacional por muito tempo. Em algum momento da jornada, você descobre a existência do fator R. Certo, Diego Muniz? Assim, em algum momento, algum contador, por acaso, te fala do fator R. E aí você fala, puta, então eu tenho um incentivo a ter a minha folha sedelizada? Sim, você tem um incentivo. Mas beleza, o ponto não é a existência do fator R. O ponto é, provavelmente, durante a discussão da lei que criou o Simples Nacional, algum deputado teve a brilhante ideia de usar o Simples Nacional como um mecanismo de formalização do trabalho. Mas, porra, são dois assuntos distintos. São dois assuntos que não têm nada a ver um com o outro. Aí não teve uma mente sã que falasse isso. Olha, não vamos usar a lei que institui o Simples Nacional como um veículo para dar formalidade ao trabalho do brasileiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito bem, resultado disso. Passa a porra da lei. Tô vendo, é uma ótima ideia. Parece ser uma ótima ideia, certo? Puta, já que vai uma lei fiscal, tributária, mete um trabalhista no meio. Parece uma ideia brilhante. Do ponto de vista de execução, é uma merda. Porque quando você vira empresário, no Brasil, você nasce no Sul. Hoje, talvez você nasça MEI e vire Simples Nacional. Não tem um santo que te avise de todo o regramento e como usufruir desse regramento. E é isso que o nosso cenário, coisa que aconteceu. Aí, por anos, nós não usufruímos do fator R, a receita sobe, e aí, para você passar a usufruir do fator R, você tem que, digamos assim, dar 5 passos atrás. Então, assim, é inócua a medida. É inócua. E eu não entendo de reforma tributária, mas eu imagino que a mesma merda esteja acontecendo. Porra, criaram 2 IVAs, não sei o quê. Que lixo. Dois IVAs é do caralho, né? 2 IVAs, porra. Dual IVA foi muito bom, bicho. Puta que Eu pariu, cara. preferia mais a expressão double IVA. Achei que ia pegar mais, né, no mercado. Double IVA. Porra. Cara. Sim, bicho, mas só aí deixa eu trazer um pouco mais de informação para isso que o Carlos comentou. Para você estar apto a utilizar o fator R para reduzir a sua alíquota de Simples Nacional, você precisa garantir que 1/3 da sua receita foi dedicada à folha de pagamentos nos últimos 12 meses. Então, quando você descobre, você tem que compensar 12 meses, ou você tem que acumular o suficiente para que nos últimos 12 meses você tenha consumido o suficiente para chegar aos 30%. 30% eu acho que é errado, na verdade são 28%. Tem uma fórmula ali, eu acho que 28% o número exato, o número preciso. Cara, mas vai lá, e o seu Joaquim, que abriu a padaria e tem 5 funcionários? Vai dizer para ele que está tranquilo, é só se formalizar a galera aí. Cara, não é bem Cara, mas assim. esse é o ponto. Assim, o Diego foi preciso na palavra. Você descobre. Aí alguém talvez esteja se perguntando, pô, por que o contador não avisa? Porque ele não tem controle sobre isso. Porque a sua folha vai atingir 28% em algum momento aleatório. O seu Zé da padaria, que o Diego usou como exemplo, um dia ele não está vendendo porra nenhuma. E não tem gente trabalhando com ele. No outro dia ele acerta, porra, acerta uma fórmula de pão, sabe que ele acerta. E a empresa dele cresce, ele recruta pessoas. Nessa hora, não necessariamente, o contador está avisado. Então, assim, de novo, você tem que descobrir que é aleatório, porra. E quando você descobre, é tardio. Aí você perde competitividade, certo? A gente está aqui, vamos lá. Violência corporativa é para falar da realidade, certo?
aquela parte não explorada. Aquela parte não explorada. Há um tempo atrás, eu vi o Semenzato falar o seguinte: porra, chegou a menina aí, né, Bozão? Tá. Agora virou. Se você quiser, eu boto minha filha e faço reforma tributária. Vai ser a mesma coisa que eu vou falar, porque ninguém sabe porra nenhuma. Isso. Agora, um tempo atrás, eu vi o Semenzato falar o seguinte: puta, só para eu investir numa empresa tem que estar tudo certinho, CLT, não sei o quê e tudo mais. Isso, para mim, é falar da camada superior. A camada superior, a camada de, depois de anos empreendendo, você chegou lá, beleza. A gente está aqui para falar Bullshit, da by the way. Segue aí. bullshit. Fiquei sabendo, é recente, que a UI está contratando um PJ, coisa que a Álvares e Marçal fez por muito tempo também. Aliás, tem uma notícia legal aqui: a PwC roubou 4 sócios de techs da Álvares e Marçal, mas não no Brasil. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Mas, vamos lá. A gente está falando aqui no Violência, a gente fala do miolo, né? Então, muito bem. O cara que se propõe a empreender, em algum momento ele vai ser do Simples Nacional e, num segundo momento, ele vai descobrir a existência do fator R. Nesse momento, ele já perdeu competitividade. Seja com quem está no lucro presumido no lucro real, seja com os próprios pares, que continuam, por ignorância, manter a folha toda PJ e, por isso, não usufruindo do fator R. Olha que merda. Uma merda. Não tem nada de bom nessa porra. E tem um detalhe, né? Tem um detalhe aí que, novamente, eu sempre costumo falar um pouco melhor, obviamente, do que eu domino, né? Então, cara, imagina que você estava no modelo PJ, aí você eventualmente começa a entender um pouco mais o fator R aí, você começa a ter a sua folha maior e aí você tem que seletizar, né? Que é o que a gente chama, né? De botar todo mundo para dentro. Você ganha tributariamente, talvez, o teu fator R, mas, cara, você também tem um aumento de custos trabalhistas, né? Envolvendo toda essa contratação de pessoas. Eu, particularmente, já falei isso aqui em algum outro momento no Violência, se não falei, vou falar agora. Eu sou um fã do modelo da pejotização. Torço muito para que essa pauta seja aprovada a nível de STF e a gente tenha um novo canal, um novo modelo mais pacificado de contratação e de manter as relações profissionais de prestação de serviço. Em que pese eu achar o CLT importante, não tem como você revogar esse modelo do Brasil, eu acho que cada vez mais o Brasil anda por um caminho do desuso ou da informalidade, mas, se Deus quiser, da pejotização. Nós estamos falando, então, sobre... Nós trouxemos um elemento extra, que é como você se prepara para qualquer natureza, lei de qualquer natureza no Brasil, se você for uma empresa. O diretor vai colocar na tela uma reportagem da Agência Brasil, que mostra o nível de preparo. Eles fizeram uma pesquisa e essa reportagem traz o nível de preparo das empresas brasileiras para a reforma tributária. O primeiro número é que 72% das empresas, talvez eu entendi aqui o número geral, 72% das empresas médias e grandes, empresas médias no Brasil, é bom dizer, se não estiver enganado, o corte vai de 80 milhões, alguma coisa do tipo, a 300 milhões de reais de faturamento anual. Então, a partir desta faixa de empresas no Brasil, 72% delas se declaram despreparadas para atenderem à reforma tributária ou não adaptadas para a reforma tributária. É lógico, né? Repete só o percentual, Carlão, por favor. 72%. Nós temos quantas empresas no Brasil? Sei lá, se enquadram, são centenas de milhares de empresas que estão despreparadas para a reforma tributária. E vai bem ao encontro do que a gente vinha falando sobre a surpresa. Você pega... Assim, a gente começou aqui trazendo uma reportagem de tributaristas não sabendo quanto as entidades sem fins lucrativos vão pagar de imposto. Porra, legal. 1-0 para o Brasil. Aí depois a gente fala sobre as surpresas que nós mesmos experimentamos. Porra, 2-0 Brasil. 7-1 está logo ali. E agora, o número é esse. 72% das empresas estão despreparadas, elas não sabem o que fazer, ou não sabem integralmente o que fazer com a reforma. Então, vamos aproveitar para polemizar aqui um pouquinho. Sempre existiu no Brasil um acordo tácito, escondido, onde o empresário, o governo finge que não vê, e o empresário finge que faz. Só que, nos últimos anos, tem um desequilíbrio da parte do governo fingir que não vê. Ele está vendo tudo. A gente está vendo polêmica de monitoramento de Pix acima de R$5.000. Tá tudo, todos os dados são cruzados já. Já não é mais aquela fiscalização tradicional lá de trás. Não é possível sonegar. Não é possível mais sonegar. Todo mundo conhece alguém que sonega uma nota aqui ou outra ali, mas é muito menor do que era no passado.
Então, o lado da fiscalização cresceu, ficou mais sofisticado, tem muito mais tecnologia empregada, mas não facilitou o ambiente de negócio, as regras continuam complexas. Então, aquele acordo que existiu por muitas décadas, ele está quebrado. O empresário não consegue acompanhar as exigências. O Carlos falou, 72% das empresas de médio porte não estão preparadas. E para desmistificar para o nosso público, senhor, se a sua empresa fatura 4,9 milhões de reais, ela é uma empresa de médio porte. Uma empresa que fatura ao ano 4,9 milhões de reais, ela não tem condições de ter uma equipe de especialistas em tributário e fiscal. Ela não tem. A de 300 também talvez não tenha. Mas é isso, cara. Então, de um lado um lado tá muito mais forte do que o outro. Existe um desequilíbrio agora nessa balança. E eu não até poderia falar, o empresário vai pagar a conta. A questão é que o empresário não vai pagar a conta. A conta não vai ser paga. E o que vai chegar aqui? É um bom ponto, assim, os próximos capítulos vão ser interessantes do que vai acontecer com reforma tributária. O número me assustou, tá, Carlos? Vou ser muito honesto com você, cara. 72% das empresas se dizem não preparadas para a reforma tributária, um negócio que claramente está batendo na porta, para não dizer que já entrou, né? E eu concordo. Para mim, até, Diegão, nem sei se já está acontecendo isso, talvez até já esteja, né? Mas fiscalizações por meio de inteligência artificial, né? Cruzamentos por meio de inteligência artificial. Não sei se o governo está tão preparado já ainda para isso, mas eu Cara, acho que é um negócio que vai acontecer Diego, muito mais rápido. Né? está. Certamente está. Ele pode estar segurando a mão, mas está preparado. Pode ser. E aí, cara, é isso. O Diego usou uma expressão muito legal, né? Que a forma de fiscalizar mudou, né? Eu ainda sou da época que as empresas tinham visitas do auditor nas empresas, existia uma reunião com o auditor fiscal lá nos ECACs da vida, né? Enfim, Laranjeiras era um deles, ali no centro tinha outro. Até está lá ainda, mas, cara, isso caiu muito desuso, né? Você tem agora tudo sendo feito de forma virtual, sentadinho ali com um botãozinho apertado. Eu acho que os próximos meses e anos aí serão interessantes. E tem mais, cara. O Estado pega os filhos da puta mais brilhantes do país e transforma em funcionários públicos. Cara, ano passado, um cara que teve sei lá, o cara acertou 129 de 130 questões de uma prova. Filho da puta é um engenheiro de foguetes, bom pra caralho, um gênio. Talvez um gênio geracional no Brasil. Virou auditor da Receita, cara. Ou auditor do Tribunal de Contas de qualquer merda. Então esse cara, infelizmente, nem produzir pro nosso país ele vai. Ele vai ser um puta de um cara criativo, genial, que vai botar uma trozoba desse tamanho no rabo de todo mundo que tenta produzir. Parabéns aí a quem permitiu que esse rapaz fizesse com essa concurso. declaração, Ele com essa declaração 200 milhões de brasileiros. Isso é a maior foda da história, tá? Quem achava que o Kid Bengala... Tô brincando, isso é a maior foda da história. Cara, esse foi um bom jeito de concluir o episódio. Mas, enfim, é isso aí. Acho que não se muda muita coisa, mas a dinâmica tributária permanece a mesma, né? Caótica. Em termos de obrigações acessórias, Rosão, tem alguma novidade? A gente continua com as mesmas guias a serem apresentadas, relatórios, etc. Ou muda também do ponto de vista das obrigações acessórias? Cara, Carlão, até onde eu saiba, as obrigações são as mesmas, a lei não veio mudar a obrigação acessória, então você continua tendo que mandar FDRINF, os famosos SPEDs lá, só que obviamente é isso, né? Passa para isso que o Diego falou, né? Você tem que fazer as adaptações sistêmicas para que os sistemas possam, obviamente, ser parametrizados, mandar as informações corretas para que você possa declarar as informações corretas. Mas eu desconheço, pelo menos eu não tenho aqui nenhuma informação específica que traga uma visão de que uma nova obrigação acessória surgirá para acomodar a reforma tributária. Também não tinha mais o que criar, né? Assim, uma nova obrigação acessória. Não duvide, não duvide. Exatamente. Eu ia fazer esse comentário, falei assim, vamos criar agora o quê? Um novo Tamagotchi fiscal. Olha, alimenta aqui esse carinha aqui, alimente o seu bichinho,
E se ele não morrer, você ganha um prêmiozinho. Porra, complica, né? Abraço e Funça. Podia ter esse programa, né, cara? Seria maneiro. Abraço e Funça. Bom, turma, então é isso aí. Acho que de reforma tributária, alguém quer dizer mais alguma coisa? Você acabou minha pauta aqui, não tem mais nada. O assunto é chato mesmo, até quando é para ser legal. Né? Assim, Chato. reforma tributária. É chato pra porra, gente. É chato. Eu ia falar, Eu você fala preferia da estar padaria falando do do seu Garoto da Zé, né? Montanha. Você sabe como é que faz pro seu Zé aumentar a receita dele? É só ele vender sonho. Sincero. Fechei aqui minha participação no Violência hoje, tá? Ruim demais, ruim demais. Bom, mas é isso aí, turma. Cara, eu cansei de falar de reforma, assim. Sinceramente, eu não tenho mais o que falar, né? Beleza? Valeu, gente. É isso aí. Violência corporativa, mais uma semana. Um abraço. Tchau. Até a próxima.